Isso aconteceu cerca de 3 anos atrás. Eu estava hospedado em uma casa alugada enquanto visitava meu irmão. Ele morava a 6 horas de distância de mim, então não o via com frequência. E ele tinha apenas um quarto no apartamento que ele morava, o que me obrigava a ficar em outro lugar quando o visitava. A casa que aluguei ficava muito perto do apartamento do meu irmão e tinha praticamente o mesmo preço dos hotéis daquela região, então foi uma escolha fácil optar pela casa. Cheguei à cidade cedo e encontrei meu irmão para o almoço. Depois comprei algumas coisas no mercado e voltei para a casa de aluguel por volta das 5 da tarde. O lugar não tinha muito a oferecer além de um sofá, TV e cama, mas pelo preço estava ótimo, não esperava muito mais. Fiquei acordado até as 9 e depois fui para a cama. Tinha sido um dia longo, então estava ansioso para dormir bem. Fiquei deitado na cama acordado por mais tempo que gostaria e acabei adormecendo depois de 1 hora. Quando acordei, o quarto estava completamente escuro e eu sentia que era o meio da noite. Antes de poder verificar a hora, no entanto, ouvi algo do lado de fora do quarto. Passos lentos percorriam o corredor e em seguida uma porta se fechou suavemente, seguido pelo silêncio. Era como se todo o meu corpo congelasse enquanto eu permanecia deitado na cama, imóvel, olhando através do quarto escuro. Depois de 1 minuto sem mais sons, levantei e olhei para o corredor. No final do corredor vi a porta da frente, que eu sabia que era a porta que tinha ouvido fechar, mas não sabia se a pessoa ainda estava na casa ou se havia saído. Caminhei silenciosamente pelos outros cômodos sem ver ninguém e nem nada diferente. Na verdade, a única evidência de que alguém realmente esteve lá foi que a porta da frente estava destrancada. Não vi pegadas, nem notei nada faltando. Depois de verificar todas as portas, liguei para a polícia e eles vieram relativamente rápido, mas não fizeram muito além de dizer para garantir que todas as portas estivessem trancadas e entrar em contato com o proprietário. Além desses conselhos inúteis, não mostraram interesse em investigar mais a fundo. Passei a noite acordado, esperando até de manhã, incapaz de dormir. Depois de ligar para o proprietário da casa e discutir o que aconteceu, fui ver meu irmão. Enquanto estava fora, o proprietário me informou que ele havia trocado o código de entrada da porta, o que me deixou muito mais aliviado. No entanto, acabei ficando fora até tarde naquele dia, jantando e bebendo com meu irmão. E cheguei na casa entre 8 e 9 da noite. Fui para o sofá e me sentei, me sentindo sonolento, mas também nervoso com a situação. Sempre que meus olhos estavam prestes a se fechar, minha mente era inundada do medo de o intruso voltar. Sabendo que precisava dormir naquela noite, já que não dormi nada na noite anterior, decidi vasculhar a casa novamente na esperança de tranquilizar minha mente. Passei pela sala de estar e cozinha e depois fui pelo corredor até o quarto. Abri o armário e verifiquei o banheiro também, e antes de sair, ouvi passos correndo pelo corredor em direção ao quarto que estava. Virei para o corredor e só consegui ver um homem grande antes que ele batesse a porta do quarto. Depois ouvi seus passos se afastando em direção à sala de estar enquanto eu permanecia parado no lugar, apenas ouvindo. Depois de cerca de 2 minutos sem mais sons, saí e fui até a sala de estar. Vi a bagunça, móveis espalhados e armários abertos com tudo jogado pelo chão. Mas, olhando mais de perto, o proprietário não encontrou nada que estivesse faltando. Parecia mais que quem for que fosse, estava procurando algo muito específico e nada mais. Deixei a casa de aluguel e fui para um hotel depois disso, e dentro de alguns dias, ninguém mais me deu atualizações sobre nada. Presumo que nunca tenham encontrado o intruso. A situação me deixou com muitas perguntas. O que realmente me atormenta é que eu havia verificado a casa inteira naquela noite. Por quanto tempo ele esteve na casa comigo? Ele estava me observando, e o que teria acontecido se eu tivesse dormido num sofá naquele dia? Tenho 32 anos e moro sozinho em uma casa rural. Tenho alguns vizinhos a cerca de 500 metros de distância, com quem converso às vezes, mas a maioria das vezes fico na minha casa e só vou à cidade quando preciso. Estou meio aposentado, então passo a maior parte do meu tempo em casa, mas alguns meses por ano faço trabalho como empreiteiro. Na época era final de outono e nesse dia eu estava pegando todo o meu equipamento do quintal e guardando no galpão. Eram apenas algumas ferramentas e cortadores de grama e coisas do tipo que eu tinha deixado lá de fora. De qualquer forma, enquanto estava do lado de fora, vi algo incomum. Um homem estava caminhando pela estrada que se conectava à minha entrada. Ele não tinha nada com ele, nenhuma mochila ou equipamento de acampamento. Para contextualizar, essa estrada estava completamente vazia, exceto pelas poucas casas como a minha, e a cidade estava a 4 horas de caminhada. Eu observei até que ele desaparecesse na estrada. Depois que ele se foi, olhei em ambas as direções e não vi nenhum carro à beira da estrada em nenhum dos sentidos.
Foi realmente estranho, mas depois de um tempo parei de pensar nisso e terminei meu trabalho no quintal. Eu já estava de volta em casa antes do anoitecer, preparando o jantar enquanto esfriava. Enquanto eu estava sentado na sala assistindo a um filme, um estrondo repentino do lado de fora me assustou e me fez levantar. Foi um som como se viesse do galpão. Olhei pela janela para o quintal e a porta do galpão estava escancarada. Era velha, mas a porta nunca havia sido trancada sozinha daquela maneira antes. Ainda incerto sobre o que estava acontecendo, sabia que tinha que verificar e pelo menos fechar a porta. Peguei minha espingarda que tinha em casa só por precaução, mas estava confiante de que não seria nada perigoso. Ao sair em direção ao galpão, ouvi atentamente e não ouvi nada além do silêncio da noite. Também olhei ao redor do campo e não vi sinais de vida selvagem ou pessoas. Quando cheguei à porta aberta do galpão, liguei a lanterna e a apontei para dentro. Nada parecia fora do lugar. Entrei e fiz uma busca mais minuciosa por animais escondidos, mas não havia nada. Fechei a porta do galpão e a verifiquei para garantir que estivesse segura. Depois comecei a caminhar de volta para minha casa. Conforme me aproximava da casa, uma sensação estranha crescia dentro de mim. Eu não sabia o que era, mas ela continuou a aumentar quando cheguei à porta da frente. Entrei e tranquei a porta atrás de mim e, ao caminhar pelo corredor, vi uma pegada no chão. Liguei a luz e vi que tinha uma linha de pegadas sujas indo em direção ao quarto de visitas. Meu coração começou a bater mais rápido nesse momento enquanto eu erguia a espingarda e respirava fundo. Então caminhei com cuidado em direção à porta do quarto, encostei a cabeça na madeira da porta e escutei, ouvindo o som de alguém respirando do outro lado. Antes mesmo de pensar no que fazer a seguir, a maçaneta se virou nas minhas mãos e a porta se abriu bruscamente. Saltei para trás e segurei a arma enquanto o homem parecia prestes a se lançar sobre mim, segurando uma enorme pá de metal. Acredito que minha arma o deteve em seu caminho, no entanto, ele ficou parado na porta, segurando a pá como se fosse uma arma com o rosto cheio de raiva. Gritei o mais alto que pude para que ele se afastasse, tentando soar intimidador, mas estava, sem dúvida, aterrorizado. O homem manteve sua distância, mas seu rosto cheio de raiva não desapareceu. A partir desse momento eu não sabia o que fazer. A polícia levaria cerca de 1 hora para chegar se eu chamasse, e eu definitivamente não queria mantê-lo sob a mira de uma arma por tanto tempo, arriscando qualquer coisa acontecer. Enquanto estávamos em um estranho silêncio, o homem de repente arremessou a pá na minha direção e então correu de volta para o quarto. Corri para ver o que ele estava fazendo e vi que ele estava tentando sair pela janela. Uma parte de mim queria impedi-lo, mas outra parte não conseguia. Ele pulou e correu pelo campo, desaparecendo na vasta noite vazia, sem saber para onde estava indo. Até hoje esse homem nunca foi encontrado e suas intenções são desconhecidas. Tudo que eu posso dizer é que se eu não tivesse tido minha arma em mãos, ou se ele tivesse me pegado desprevenido, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Eu tinha 18 anos na época e era início do verão, então eu já tinha acabado a escola e ainda não tinha nenhum emprego. A maior parte do meu tempo era gasto dentro de casa jogando videogames, assistindo YouTube ou TV, ou apenas relaxando. Quando isso aconteceu, meus pais estavam fora da cidade por alguns dias, me deixando sozinho em casa. Isso era algo comum e nunca foi um grande problema. Às vezes eu convidava amigos, mas naquela noite eu estava apenas aproveitando o tempo sozinho. Eu estava assistindo a um reprise de um dos meus programas favoritos na Netflix, enquanto também navegava pelo meu celular. Era tarde, não sei a hora exata, mas acredito que fossem umas 11 ou meia-noite, quando ouvi uma batida no portão da frente. Pausei a TV e fui ver quem era. Quase nem percebi que estava tão tarde, mas felizmente percebi antes de abrir o portão descuidadamente. Olhei pelo olho mágico e vi 2 homens, ambos vestindo roupas semelhantes, esperando que eu os atendesse. Fiquei ali e pensei por um segundo se deveria ou não informá-los e que eu estava em casa, perguntando o que eles queriam. Acabei ficando em silêncio e apenas observando, esperando que eles fossem embora, mas alguns segundos depois eles chamaram. "Olá, estamos aqui para falar com o senhor e senhora Ian." Era como eles se referiam aos meus pais, embora eu tenha trocado o nome para preservar a privacidade deles. Confuso, continuei em silêncio, sabendo que era tarde demais para qualquer tipo de visita, mesmo que fosse importante. Depois de 1 minuto, os homens olharam um para o outro e disseram algo baixinho, depois saíram do portão. As luzes externas estavam apagadas, então não pude ver para onde foram. Não vi nenhum farol de carro nem nada, o que me fez pensar se eles teriam vindo a pé, o que tornaria as coisas ainda mais estranhas. Voltei à TV, mas a deixei em pausa por um tempo para ouvir se eles voltariam. Não demorou muito até que eu ouvisse um par de passos do lado de fora da casa. Eles se aproximaram do portão, mas em vez de baterem como antes, começaram a contornar a casa pelo lado.
Levantei e corri até a janela dos fundos, e quando eles chegaram ao quintal, eu os vi abrir a cerca e entrar. Me afastei da janela para não ser visto, mas pude ouvi-los se aproximando da porta dos fundos. Eles começaram a falar e depois mexeram na porta. Percebi que era minha chance de pegar meu celular e me esconder na garagem. Liguei para a polícia e expliquei sobre a possível invasão que estava acontecendo. Menos de um minuto depois, um som alto de estouro vibrava pela casa e a porta dos fundos se abriu. Eles passaram pela casa e foram direto para as escadas que levavam aos quartos. A porta se abriu, eles entraram e as fecharam atrás deles. Mas depois disso, não ouvi mais nenhum som. Esperei em silêncio e com terror por longos 10 minutos antes que a polícia chegasse. Quando chegaram, houve alguns passos apressados lá em cima e os dois homens começaram a discutir. Alguns policiais entraram pelas portas dos fundos e correram para cima, enquanto o outro veio até a garagem e me ajudou a sair. Os homens não resistiram à prisão, mas também não disseram uma palavra sobre o motivo de estarem ali. Apesar de semanas se passarem e de ser um tanto óbvio que eles não estavam apenas roubando a casa, a única coisa com que puderam ser acusados foi de invasão de propriedade. Isso me assusta, porém, porque eles pareciam estar procurando meus pais e quase parecia que eles estavam esperando no andar de cima até que meus pais voltassem de viagem. Eu reflito se deveria ou não ter me mostrado naquela noite e se isso teria impedido a invasão. Mas algo no comportamento deles me diz que eles ainda teriam invadido e fariam o que fosse necessário comigo. Obrigado a todos por assistirem e se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que estão por vir. Se cuidem!